A única filha do milionário nasceu sem emitir um único som. Por anos, acreditou-se que ela era muda, até o dia em que a empregada, vendo a criança pela primeira vez, retirou de sua boca algo misterioso. E o que descobriu mudou a vida de todos. A neblina descia sobre os campos do interior de Minas Gerais como um véu suave, escondendo o mundo além da janela em uma luz cinzenta e macia. Lúcia Santos estava junto à janela da cozinha, observando como o sol da manhã lutava contra as nuvens pelo direito de brilhar. Em suas mãos fumegava uma xícara de café e seus pensamentos giravam em torno da pequena figura sentada à mesa. Clara. A menininha de 6 anos comia mingau em silêncio, como fazia toda manhã há 3 anos, desde que Lúcia chegara àquela grande e vazia fazenda. Cada movimento da colher era preciso, mas como se fosse ensaiado, sem a espontaneidade típica das crianças da idade dela. Clara nunca chorava, não ria, não emitia som algum. Os médicos diagnosticaram mudez clínica, mas para Lúcia, essa palavra sempre soava como uma sentença que ela própria se recusava a aceitar. "Bom dia, senhor Almeida", disse baixinho ao ouvir passos pesados na escada. Victor Almeida descia como sempre, devagar, como se cada degrau fosse um peso que ele precisava carregar. O homem de meia idade, com cabelos escuros salpicados pelos primeiros fios brancos, vestia roupas elegantes mesmo em casa, como se estivesse sempre se preparando para uma reunião de negócios importante. "Bom dia, Lúcia", respondeu de forma formal, sem olhar para ela nem para Clara. Serviu-se de café da cafeteira e sentou-se na outra ponta da longa mesa, o mais longe possível da criança. Abriu o jornal e mergulhou na leitura, criando entre si e o resto do mundo uma barreira invisível. Lúcia observava aquela cena todos os dias. Victor vivia na mesma casa que Clara, mas existia em uma realidade completamente diferente. Não era cruel, apenas ausente. Providenciava para a criança tudo o que ela precisava materialmente. A melhor comida, roupas, brinquedos que permaneciam intocados em seu quarto. Mas emocionalmente era como um livro fechado, escrito em uma língua que ninguém conseguia decifrar. "Clara, você terminou o café da manhã?", perguntou Lúcia com gentileza. A menininha olhou para ela com olhos grandes e escuros e assentiu com a cabeça. Seu olhar era inteligente, consciente, mas como preso atrás de um vidro. Lúcia via naqueles olhos mais do que as palavras dos médicos permitiam enxergar. Quando Clara se levantou da mesa, Lúcia notou como a menina engolia com um leve esforço. Era uma observação sutil, mas Lúcia tinha um olhar treinado. 3 anos antes, estudara enfermagem, antes que a vida mudasse seus planos de forma brutal. A memória da irmã Zilda, que também tivera problemas de fala, não lhe dava paz. Perdera Zilda, mas talvez ainda pudesse salvar Clara. Victor dobrou o jornal e se levantou da mesa, sem lançar um olhar sequer para a filha. Clara o seguia com um olhar saudoso, mas ele não via. Não queria ver. "Vou ficar no escritório até o fim da tarde", anunciou Victor, dirigindo-se à porta. "Hoje chega o arquiteto para discutir a reforma da estufa." "Tudo bem, senhor Almeida", respondeu Lúcia, mas seus pensamentos já estavam em outro lugar. Assim que a porta se fechou atrás do homem, ela se aproximou de Clara e tocou seu ombro com delicadeza. "Quer ir comigo para o jardim? Podemos procurar as primeiras flores da primavera." Clara olhou para ela com curiosidade e pegou sua mão. Sua palma era quente, viva, cheia de energia que a menina guardava como um tesouro. Lúcia sentiu o aperto familiar no coração, o mesmo que a acompanhava ao lado da cama de Zilda, quando a irmã tentava em vão emitir palavras. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez, ela não se renderia. O quarto de Clara ficava no primeiro andar, com uma janela que dava para o antigo pomar de laranjeiras. Lúcia gostava daquele lugar. Era claro, acolhedor, cheio de livros coloridos e brinquedos que a menina raramente tocava.
As paredes eram cobertas por aquarelas de personagens de contos de fadas, mas Clara parecia preferir olhar pela janela para os vastos campos e a mata ao longe. Olha só, Clara, disse Lúcia, sentando-se no tapete pequeno ao lado da menina. Trouxe algo novo para você. Da bolsa tirou um estojo de lápis de cor em tons vibrantes e uma folha de papel. Clara se interessou na hora, mas não pegou os lápis imediatamente. Em vez disso, observou como Lúcia desenhou um sol simples com um lápis amarelo. Agora é com você, incentivou Lúcia com suavidade, passando o lápis. Clara pegou o lápis com hesitação e, devagar, desenhou ao lado uma figura pequena, uma mulher simples de vestido azul. Lúcia sentiu um arrepio de reconhecimento. Zilda desenhava da mesma forma nos últimos meses de vida, quando as palavras lhe falharam completamente. Está lindo, disse com sinceridade. Quem é ela? Clara olhou para ela intensamente, como se tentasse transmitir algo importante, mas sem conseguir. Colocou a mãozinha no peito de Lúcia e deu um tapinha leve. O gesto era tão puro, tão direto, que Lúcia sentiu as lágrimas subindo aos olhos. Naquele momento, Vítor entrou no quarto. Parou à porta, observando a cena com uma expressão que Lúcia não conseguiu decifrar. Não era raiva nem irritação. Era algo como uma tristeza profunda, misturada à resignação. O arquiteto já chegou, disse em tom oficial. Você poderia garantir que Clara não atrapalhe na estufa? Claro, respondeu Lúcia, mas sua voz saiu mais afiada do que pretendia. Clara nunca atrapalha ninguém. Vítor olhou para ela surpreso, como se só agora notasse sua presença como pessoa, e não apenas como função de babá. Não foi isso que quis dizer, falou mais baixo. É só que o arquiteto não sabe de Clara. Prefiro manter isso em segredo. Segredo? Repetiu Lúcia, sentindo a raiva crescer. O senhor fala da sua filha como se fosse algo de que se deva envergonhar. Clara observava a troca de palavras com atenção. Seus olhos iam de um adulto para o outro, como se tentasse entender a tensão no ar. Você não entende, disse Victor, e em sua voz surgiu uma nota de impotência. Não é questão de vergonha, é complicado. Complicado para quem? Perguntou Lúcia com ousadia. Para o senhor ou para Clara? Por um longo momento, se olharam em silêncio. Lúcia viu nos olhos de Vítor algo que antes não notara. Dor. Uma dor profunda e antiga que o homem carregava como um fardo que não conseguia largar. Para todos nós, respondeu por fim e saiu do quarto. Clara foi até a janela e encostou a mão no vidro. Lúcia sentou-se ao lado dela e também olhou para fora. No jardim, viu um homem alto de terno, provavelmente o arquiteto, fazendo anotações e gesticulando, conversando com Victor. Sabe de uma coisa, Clara? Disse Lúcia baixinho. Às vezes, os adultos agem de forma estranha quando estão tristes ou com medo, mas isso não significa que há algo errado com você. Clara se virou e olhou para ela com tanta intensidade, como se entendesse cada palavra. Depois, fez algo inesperado. Abraçou Lúcia pelo pescoço e se aconchegou com força. Naquele abraço, Lúcia sentiu toda a saudade da criança por amor e compreensão. Sentiu também sua própria determinação. Independentemente dos segredos que Victor escondia, por mais que ele resistisse, ela não deixaria Clara sozinha. Eu prometo, sussurrou no ouvido da menina, que vamos encontrar um jeito para você dizer tudo o que tem no coração. Clara se afastou. Pela primeira vez, Lúcia viu em seu rosto algo que se poderia chamar de esperança. A menininha pegou um lápis e desenhou no papel um coraçãozinho pequeno, ao lado da figura da mulher de vestido azul. Era o começo. Lúcia sabia disso. Algo mudara naquele quarto, naquele gesto, naquele acordo silencioso entre ela e a criança. Em algum lugar lá embaixo, na estufa, Vítor Almeida conversava sobre reformas, sem saber que a verdadeira renovação já começara. No andar de cima, no quarto de sua filha, que ele tanto se esforçava para ignorar. No dia seguinte, Lúcia decidiu examinar o quarto de Clara com mais cuidado. A menininha brincava na sala lá embaixo,
montando blocos coloridos em padrões geométricos estranhos que pareciam fazer sentido só para ela. Lúcia aproveitou o tempo para conhecer melhor o espaço onde Clara passava a maior parte do dia. O quarto estava arrumado com precisão de quem valoriza a ordem. Cada livro em seu lugar, cada brinquedo perfeitamente alinhado. Não parecia o quarto de uma criança de 6 anos, mas sim um museu da infância. Lúcia abriu o armário e folheou as roupas, todas impecáveis, caras, mas como se nunca tivessem sido usadas para uma brincadeira de verdade. Ao examinar os livros na prateleira, sua atenção foi atraída por um velho toca-fitas de cassete escondido entre manuais de alfabeto. Era um modelo dos anos 90, coberto por uma fina camada de poeira. Ao lado, havia uma fita sem rótulo. Lúcia pegou o toca-fitas e a fita, sentou-se na cama e apertou o play. Dos alto-falantes, veio uma melodia delicada, uma canção de ninar simples e serena em português. A voz de uma mulher era quente, suave, cantando sobre a luz que atravessa a escuridão, sobre a esperança que nunca se apaga. Clara luz, minha estrelinha, seus olhos como 2 sóis brilhantes. Clara luz, não tema a noite, mamãe sempre estará ao seu lado. A canção era linda, mas algo nela fez Lúcia sentir um calafrio. Havia na voz algo familiar, íntimo, como se uma mãe cantasse para seu filho. Seria a mãe de Clara? Aquela mulher misteriosa de quem Victor nunca falava? Quando a música acabou, Lúcia notou um pedaço de papel debaixo da cama. Ajoelhou-se e pegou a folhinha, na qual uma mão infantil escrevera uma letra grande A, fora desenhada com grande esforço, com um lápis que escapava da linha várias vezes. Mas era claramente uma tentativa de escrita, A como Ana, A como Ângela, ou talvez A como o início de algo maior. Lúcia ouviu passos na escada e rapidamente guardou a fita no bolso. Victor entrou no quarto sem bater um hábito ruim dele. Está procurando algo? Perguntou com uma ponta de suspeita na voz. Só verificando se está tudo em ordem, respondeu Lúcia, tentando manter a calma. Clara tem tudo o que precisa. Victor olhou ao redor do quarto como se checasse se algo mudara. Esse era o quarto de hóspedes, disse de repente, surpreendendo-a com a franqueza. Antes de Clara chegar, arrumamos para ela, mas nunca soube como fazer parecer um quarto de criança de verdade. Talvez porque o senhor nunca perguntou a ela o que quer, disse Lúcia com coragem. Victor olhou para ela com severidade, mas em vez de raiva, Lúcia viu algo diferente em seus olhos. Cansaço. Não perguntei porque ela não pode responder, disse baixinho. E o senhor tentou outras formas de comunicação? Alguma vez? Lúcia hesitou, mas decidiu continuar. Alguma vez ouviu música com ela? Música? Repetiu Victor com genuína surpresa. Para quê? Porque não falar não significa que não há nada a dizer. Por um longo momento, reinou o silêncio. Victor foi até a janela e olhou para o pomar, onde Clara corria entre as árvores com os braços abertos, como se tentasse capturar o vento invisível. A mãe dela cantava. Disse de repente, tão baixo que Lúcia mal ouviu. Helena cantava para ela toda a noite. Clara era bem pequena na época, mas lembro como escutava com tanta atenção, como se entendesse cada palavra. O que aconteceu com Helena? Perguntou Lúcia com delicadeza. Victor se virou da janela. Seu rosto estava tenso, os olhos cheios de uma dor que ele se esforçara para esconder por anos. Ela morreu quando Clara tinha 2 anos. Acidente de carro. Fez uma pausa. Clara estava com ela no carro. Sobreviveu sem um arranhão, mas desde então nunca emitiu som algum. Lúcia sentiu um mal-estar, trauma. Não era uma incapacidade congênita de falar. Era um bloqueio emocional causado por uma experiência terrível. O senhor procurou ajuda. Terapeuta, psicólogo? Tentamos de tudo, disse Victor com amargura. Os melhores especialistas do país, terapias, exames, todos diziam a mesma coisa. Muda provavelmente para sempre. E eu? Sua voz falhou. Eu não conseguia olhar para ela sem ver Helena. Lúcia entendeu. Victor não rejeitava a filha por ser muda.
Rejeitava-a, porque ela o lembrava da perda do amor de sua vida. Clara era um lembrete vivo de sua dor. Mas ela ainda é sua filha, disse baixinho, e ainda precisa do Senhor. Victor olhou para ela com a expressão de alguém que acabara de ouvir uma verdade que não queria, mas precisava enfrentar. Não sei como ser pai, confessou. Nunca soube. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. A fita com a canção Clara Luz estava em sua mesinha de cabeceira como uma bomba relógio. Cada palavra que ouvira de Victor se organizava em sua mente em uma nova imagem. A de uma família destruída pela tragédia, um pai paralisado pelo luto e uma criança presa no silêncio. Por volta da meia-noite, ouviu passos leves no corredor. Saiu do quarto e viu Clara, de camisola branca, parada diante da porta do quarto que outrora pertencera a seus pais, agora trancado à chave. E menininha tocava a maçaneta com delicadeza, como se quisesse entrar, mas não ousasse. Clara, sussurrou Lúcia, não consegue dormir? A menininha se virou e olhou para ela com olhos grandes, cheios de tristeza. Depois, apontou para a porta e colocou a mão no peito, deixando claro que sentia falta de alguém que estava atrás daquela porta. Lúcia se aproximou e se ajoelhou para ficar no nível dela. Saudade da mamãe? Perguntou baixinho. Clara assentiu e de repente fez algo que Lúcia não esperava. Abriu a boca e emitiu um som baixo, quase inaudível. Não era uma palavra, mas uma melodia. Um pedaço da mesma canção que Lúcia ouvira na fita. O coração de Lúcia acelerou. Era um avanço. Clara conseguia emitir sons. Talvez não falasse, mas cantasse. Talvez a música fosse a chave para seu coração. Era a canção da mamãe? Perguntou com delicadeza. Clara assentiu com vigor e cantarolou a melodia de novo, dessa vez um pouco mais alto. Sua voz era fraca, incerta, mas pura como um sininho. Naquele instante, no fim do corredor, surgiu a figura de Victor. Ele estava na sombra, de roupão, observando a cena. Ao ouvir a filha cantando, seu rosto assumiu uma expressão de choque absoluto. Clara notou o pai e imediatamente se calou. Seu corpo enrijeceu, os olhos se encheram de medo. Recuou para trás de Lúcia como se buscasse proteção. Clara, disse Victor, dando um passo em direção a elas. Sua voz tremia de emoção. Você cantou. Eu ouvi você cantando. Mas Clara só se escondeu mais atrás de Lúcia. Ficava claro que a presença do pai a inibia, que ela não se sentia segura perto dele. Talvez o senhor devesse, começou Lúcia. Não, interrompeu Victor com firmeza. Não vou embora. Por 3 anos evitei, fugi, fechei os olhos. Mas acabei de ouvir a voz da minha filha pela primeira vez desde... Sua voz falhou. Desde a morte de Helena. Devagar, sentou-se no chão do corredor, longe delas, mas ao alcance da vista de Clara. Clara, disse baixinho, você pode cantar de novo. Para o papai! A menininha olhou para ele com hesitação, depois para Lúcia, buscando encorajamento. Lúcia assentiu e sorriu para ela. Cantamos juntas? Propôs Lúcia. Eu conheço essa canção. Começou a cantarolar a melodia de Clara Luz. Logo Clara se juntou a ela, primeiro timidamente, depois com mais confiança. Suas vozes se misturaram no corredor, criando uma harmonia estranha e comovente. Victor escutava de olhos fechados e lágrimas escorriam por suas bochechas. Era a canção que Helena cantava para Clara toda noite. Era a canção que desaparecera da casa junto com ela. Quando a melodia acabou, reinou o silêncio. Clara olhava para o pai com curiosidade, como se o visse pela primeira vez como um ser humano de verdade, e não apenas uma sombra passando pela casa. A mamãe cantava essa canção para mim, disse Victor baixinho, toda noite antes de você dormir, e eu não conseguia ouvi-la depois que ela se foi. Não conseguia olhar para você sem ver ela. Clara deu um passo em direção a ele, depois outro. Parou diante dele e tocou seu rosto com delicadeza, bem onde as lágrimas escorriam. Mas agora eu vejo você, sussurrou Victor. Vejo minha filha e peço desculpas por ter sido cego por tanto tempo. Clara o abraçou pela primeira vez em anos.
Victor a envolveu com cuidado, como se temesse que ela se desfizesse. E Lúcia viu sua armadura dura e empresarial se desfazer em pedaços. Vou aprender, disse, olhando para Lúcia por cima da cabeça da filha. Não sei como, mas vou aprender a ser pai, por ela. E, graças a você, Lúcia sentiu as lágrimas subindo aos olhos. Era o momento que esperava. Não só um avanço na relação do pai com a filha, mas também um sinal de que Clara poderia sair de seu silêncio. É só o começo, disse baixinho. Mas é um bom começo. Mais tarde, quando levava Clara de volta ao quarto, a menininha parou à porta e olhou para ela com a seriedade de uma pequena adulta. Depois, pegou o dedo de Lúcia e escreveu no vidro embaçado da janela 2 letras. L-E-U. Lúcia. Clara conhecia seu nome e tentava escrevê-lo. Amanhã a gente... Aprende a escrever o nome todo, sussurrou Lúcia. Amanhã a gente aprende tudo. Ao fechar a porta do quarto de Clara, sabia que algo mudara para sempre. 3 pessoas que viviam na mesma casa como estranhos começavam a se tornar uma família. Era frágil, incerto, mas verdadeiro. E em algum lugar na escuridão do corredor, os ecos da canção Clara Luz ainda soavam, carregando a promessa de cura. As semanas seguintes trouxeram à fazenda Almeida algo que não existia ali há anos: esperança. Clara começou a cantar todos os dias. Primeiro só trechos de Clara Luz, depois outras melodias que pareciam vir das profundezas de sua memória. Victor, como se acordado de um longo sono, passava cada vez mais tempo com a filha, ainda incerto, como alguém aprendendo uma nova língua. Lúcia observava as mudanças com alegria, mas também com uma preocupação crescente. Algo no jeito de Clara comer ainda a inquietava. A menininha comia devagar, com cuidado, e às vezes Lúcia notava como Clara tocava o pescoço com uma expressão de desconforto. Clara, sua garganta dói? Perguntou certa manhã, quando a menina engoliu um pedaço de pão com dificuldade. Clara assentiu e apontou para o meio do pescoço. Depois abriu a boca e mostrou a língua, um gesto que fez Lúcia sentir um arrepio de preocupação. Posso olhar? Perguntou com delicadeza. Clara abriu bem a boca e deixou Lúcia espiar dentro. À luz da lâmpada, Lúcia avistou algo que acelerou seu coração. Debaixo da língua, quase invisível, havia um objeto pequeno e duro, um pedaço de algo que parecia plástico. Meu Deus! Sussurrou Lúcia. Clara, há quanto tempo isso está aí? A menininha deu de ombros, não se lembrava. Talvez sempre? Talvez desde muito tempo? Lúcia sentiu uma onda de raiva e pavor. Seria possível que por todos aqueles anos, todos os exames, todos aqueles especialistas, algo tão óbvio tivesse sido ignorado? Que o problema de Clara não fosse só psicológico, mas também físico. Preciso ligar para um médico, disse, tentando manter a calma. Agora mesmo. Victor estava no escritório quando Lúcia ligou com a notícia. Chegou em tempo recorde, mais pálido que o normal. O que houve? Você disse que era urgente. Olhe aqui, disse Lúcia, mostrando o que descobrira. Debaixo da língua de Clara tem um objeto. Pode ser um pedaço de brinquedo, não sei, mas tenho certeza de que isso atrapalha a fala dela. Victor olhou na boca da filha e seu rosto assumiu uma expressão de choque absoluto. Como isso é possível? Sussurrou. Ela foi aos melhores especialistas. Talvez ninguém tenha olhado com atenção suficiente, disse Lúcia com amargura. Talvez todos se concentrassem na mente e não no corpo. Victor ligou para seu conhecido, o Dr. Camargo, otorrinolaringologista de Belo Horizonte. Em 1 hora, o homem estava na fazenda com equipamentos portáteis. O exame foi delicado, mas minucioso. O Dr. Camargo iluminava com uma lanterninha e usava espelhos para ver melhor o interior da boca de Clara. Não há dúvida, disse por fim. Debaixo da língua há um pedaço de plástico duro, provavelmente de um brinquedo. Parece que está aí há muito tempo, talvez desde a infância precoce. Limita o movimento da língua e dificulta a articulação. Pode ser removido? Perguntou Victor com a voz tensa. Sim, mas vai precisar de uma pequena cirurgia.
Nada complicado, mas tem que ser no hospital com sedação leve. Lúcia se sentia como se estivesse na beira de um precipício. De um lado, esperança. Talvez, após remover o obstáculo, Clara pudesse falar normalmente. Do outro, medo. E se isso não resolvesse? E se o trauma psicológico fosse profundo demais? Quando podemos fazer? Ele perguntou. Amanhã de manhã. Mas vocês precisam pensar bem. Pode ser um avanço, mas pode não mudar nada na fala. O bloqueio mental pode ser independente da barreira física. Victor olhou para a filha, que observava os adultos com uma seriedade além de sua idade. Clara apontou para a boca, depois para o coração, como se dissesse, quero tentar. Vamos fazer, decidiu Victor. Amanhã. Naquela noite, Lúcia não dormiu. Andava pelo quarto, pensando em todas as possibilidades. E se a cirurgia desse errado? E se Clara tivesse medo? E se isso realmente não mudasse nada em sua capacidade de falar? Por volta das 2 da manhã, ouviu uma batidinha leve na porta. Era Clara, de camisola, segurando um ursinho de pelúcia. Não consegue dormir? Madrid perguntou Lúcia, deixando-a entrar. Clara assentiu e sentou-se na cama ao lado dela. Depois pegou a mão de Lúcia e a colocou em seu peito. O coração da menininha batia rápido. Ela estava com medo. Está com medo da cirurgia de amanhã? Mari perguntou Lúcia com delicadeza. Clara assentiu, mas depois apontou para a boca e sorriu timidamente. Estava com medo, mas também cheia de esperança. Eu vou estar com você, prometeu Lúcia. E o papai também. Não vamos te deixar sozinha. Clara se aninhou nela e começou a cantarolar baixinho Clara Luz. Sua voz soava diferente do usual, mas definida, como se soubesse que poderia ser a última vez que cantava com o obstáculo na boca. Amanhã, tudo pode mudar, sussurrou Lúcia em seus cabelos. E não há do que ter medo. Mudanças podem ser lindas, mas no fundo do coração, Lúcia sentia inquietação. Mudanças podiam ser lindas mesmo, mas também dolorosas. E não havia garantia de que o que os esperava seria mais fácil do que o que deixavam para trás. O hospital em Uberlândia era pequeno, mas moderno. Clara segurava firme a mão de Lúcia enquanto caminhavam pelo corredor até a sala de cirurgia. Victor ia ao lado, carregando uma bolsinha com as coisas da menininha, seu rosto tenso de preocupação. Vai ser como um soninho, explicava Lúcia a Clara pela enésima vez. Você vai dormir e quando acordar, estaremos te esperando. O Dr. Camargo era gentil e paciente. Mostrou a Clara a máscara de anestesia, deixou que ela a tocasse, explicou que cheiraria a biscoito doce. Em 1 hora, tudo estará pronto, disse a Victor e Lúcia. É um procedimento bem simples. Quando Clara desapareceu atrás das portas da sala de cirurgia, Victor desabou em uma cadeira na sala de espera como um saco de areia. Suas mãos tremiam ao tentar servir café da máquina. E se isso não ajudar? Mercy perguntou baixinho. E se tudo o que conseguirmos for mais um trauma? E se ajudar? Respondeu Lúcia. E se amanhã Clara disser sua primeira palavra? Victor olhou para ela com gratidão. De onde você tira essa força? Essa fé? Lúcia pensou na pergunta. Lembrou de Zilda, de como se sentira impotente diante do sofrimento da irmã. Dessa vez era diferente. Dessa vez, ela podia fazer algo. Talvez porque alguém precisa disso, respondeu com sinceridade. A cirurgia durou exatos 40 minutos. Quando o Dr. Camargo saiu da sala, sorria. Tudo correu perfeitamente, anunciou. O pedaço de plástico era mesmo de um brinquedo antigo, provavelmente um Lego. Estava aí há muito tempo pelo modo como o tecido cresceu ao redor. Mas agora a língua tem liberdade total de movimento. Isso significa que ela vai falar? Perguntou Victor com tensão. Fisicamente, nada mais a impede, respondeu o doutor. Mas se ela vai querer e conseguir, isso é outra história. O cérebro se acostumou por anos a viver sem fala. Vai precisar de tempo e paciência. Clara acordou depois de 1 hora, sonolenta e confusa. A primeira coisa que fez foi tocar a língua no interior da boca.
Seus olhos se arregalaram de surpresa. Pela primeira vez em anos, podia mover a língua livremente. Como se sente, meu amor? Que perguntou Lúcia, acariciando sua cabeça. Clara abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas não emitiu som. Olhou para eles com evidente decepção. É normal, acalmou o Dr. Camargo. Vai precisar de tempo. Os músculos da fala precisam reaprender. No caminho de volta para casa, Clara ficou quieta e pensativa. Victor olhava para ela pelo retrovisor a cada instante, como se esperasse um milagre. Não espere dela demais tão rápido, disse Lúcia baixinho. Foi só o primeiro passo. Mas quando chegaram à fazenda e Clara sentou em seu quarto, algo inesperado aconteceu. A menininha pegou uma folha de papel e começou a desenhar. Não eram mais figuras simples como antes. Dessa vez, desenhou algo complicado. Um prédio com muitas janelas, uma árvore, e debaixo da árvore, 3 pessoas. Um homem alto, uma mulher de cabelos longos e uma menininha pequena. Debaixo do desenho, com mão trêmula, escreveu a palavra casa. Lúcia sentiu as lágrimas subindo aos olhos. Era a primeira vez que Clara os desenhava todos juntos como família. Está lindo, disse Victor parando atrás delas. Sua voz estava rouca de emoção. Clara olhou para ele e pela primeira vez após a cirurgia sorriu. Depois apontou para a boca e balançou a cabeça com frustração. Dê tempo a si mesma, disse Victor ajoelhando ao lado dela. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa falar para me dizer que me ama. Clara o abraçou pelo pescoço com força. Naquele gesto havia tudo. Gratidão, amor, perdão pelos anos de distância. À noite, quando Lúcia ajudava Clara a se preparar para dormir, a menininha parou de repente ao lado da cama e olhou para ela com seriedade. Lu... soltou debilmente. Incerta, Lúcia sentiu o coração parar. O que você disse, meu amor? Lúcia, repetiu Clara dessa vez mais claro. Era a primeira palavra que Clara pronunciava em 4 anos. Não mamãe, não papai, da Lúcia, o nome da mulher que acreditara nela quando mais ninguém acreditava. Lúcia sentou na cama e abraçou a menininha, chorando de felicidade. Sim, sou eu, sou Lúcia. E você é maravilhosa, Clara. É a menininha mais maravilhosa do mundo. Clara sorriu e sussurrou. Minha guardiã. À porta estava Victor, que ouvira toda a conversa. Em seu rosto, um sorriso que Lúcia nunca vira antes, o sorriso de um homem que acabara de receber o maior presente de sua vida. Obrigado, disse baixinho, olhando para Lúcia. Por tudo. Mas Lúcia sabia que era só o começo. Clara começara a falar, mas o mundo ao redor dela ainda estava cheio de mistérios e meias palavras. E algo lhe dizia que os maiores desafios ainda viriam. Uma semana após a cirurgia, a Casa Almeida pulsava de vida como nunca antes. Clara descobria sua nova habilidade com a fascinação de uma criança, pronunciando palavras devagar, com cuidado, como se cada uma fosse uma joia preciosa. Água, pão, sol, coisas simples ganhavam novo significado ao saírem de sua boca. Lúcia a acompanhava em cada passo do processo, repetindo palavras com paciência, incentivando tentativas, celebrando cada progresso. Victor passava as noites no quarto da filha, ouvindo suas primeiras histórias, fragmentadas, incertas, mas verdadeiras. Lúcia, a mamãe também cantava para você? Urtei perguntou Clara certa noite, enquanto Lúcia a preparava para dormir. A pergunta atingiu Lúcia de surpresa. Era a primeira vez que a menininha perguntava sobre o passado, sobre coisas além do presente. Não, meu amor. Minha mamãe cantava outra canção, mas a sua mamãe cantava a mais bonita do mundo. Ela, pode me contar sobre ela? Lúcia olhou para Victor, que entrara no quarto com uma caneca de leite quente para a filha. Em seu rosto, hesitação, mas também uma aceitação triste. Talvez o papai conte melhor, sugeriu com delicadeza. Victor sentou na cadeira ao lado da cama e ficou em silêncio por um longo momento, reunindo os pensamentos. Sua mamãe era a mulher mais bonita que já conheci.
começou devagar. Tinha cabelos longos e escuros, que sempre cheiravam a lavanda. Amava música, livros e... você? Ah, como ela te amava. Clara escutava com olhos bem abertos, absorvendo cada palavra. Por quê? Ela foi embora? Lhe perguntou baixinho. Victor fechou os olhos como se as palavras causassem dor física. Ela não foi por vontade própria, Clara. Teve um acidente. O carro derrapou na estrada molhada. Clara ficou em silêncio por um bom tempo, processando as informações. Foi por isso que você não queria falar comigo? A pergunta pairou no ar como uma acusação, mas também como um pedido de explicação. Victor olhou para a filha com uma dor tão intensa que Lúcia a sentiu quase fisicamente. Sim, disse com honestidade. Porque toda vez que olhava para você, via ela. Isso me sufocava. Mas agora você consegue. Agora vejo você. Estou aprendendo a respirar de novo. Clara se aninhou no pai e fechou os olhos. Parecia satisfeita com sua franqueza. Mas no dia seguinte, chegou uma carta que mudou tudo. Lúcia pegava o correio quando notou um envelope elegante endereçado a ela. O remetente era a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Com mãos trêmulas, abriu a carta. Era uma oferta para retomar os estudos de enfermagem, com bolsa integral, cobertura de moradia e possibilidade de concluir o último ano em ritmo acelerado. Alguém a recomendara anonimamente como candidata excepcionalmente talentosa, com experiência em cuidados a crianças com distúrbios de fala. O coração de Lúcia acelerou. Era a chance de sua vida. A oportunidade de terminar os estudos que abandonara após a morte de Zilda. A chance de se tornar uma enfermeira de verdade e não só uma babá. Mas isso significava deixar Clara e Victor em um momento em que a menininha começava a se abrir. O que é isso? Perguntou Victor, entrando na cozinha e vendo o rosto pálido de Lúcia. Lúcia lhe passou a carta sem dizer palavra. Victor leu devagar e seu rosto se tornava cada vez mais impenetrável. É uma oportunidade fantástica, disse por fim, mas sua voz soou artificial. Foi o senhor? Perguntou Lúcia diretamente. O senhor me recomendou? Victor não respondeu de imediato, o que era a resposta em si. Por quê? Perguntou, sentindo uma mistura de gratidão e irritação. Porque você merece mais do que cuidar do filho de outra pessoa no interior isolado, respondeu. Você tem talento, formação, futuro. Não pode desperdiçar a vida por causa de... Por causa de quê? Por causa de Clara? Por causa de nós, disse baixinho. Por causa deste lugar que não tem nada a lhe oferecer a você. Lúcia sentiu a raiva crescer. O senhor acha que eu faço isso por pena? Que fiquei aqui porque não tinha escolha melhor. E não tinha? A pergunta a atingiu como um tapa. Por um momento, olhou para ele em silêncio, sem acreditar no que ouvira. Eu me enganei com o senhor, disse por fim friamente. Pensei que o senhor começara a entender o que é amor. Mas o senhor ainda trata as pessoas como objetos que se compra, vende ou manda embora quando se tornam inconvenientes. Victor empalideceu. Eu só quis... Eu sei o que o senhor quis. Quis se livrar de mim antes que eu me torne necessária demais. Antes que Clara se apegue a mim mais do que já se apegou. Naquele momento, Clara entrou correndo na cozinha, radiante e animada. Lúcia. Papai, Sam! Gritou e começou a cantar Clara Luz inteira, do começo ao fim, clara e linda. Mas ao ver os rostos tensos dos adultos, sua alegria sumiu como uma vela apagada. O que está acontecendo? Lhe perguntou incerta. Lúcia e Victor se olharam, sabendo que estavam em uma encruzilhada que definiria o futuro de todos. Clara parou à porta da cozinha, seu sorriso alegre se apagando devagar, enquanto observava os rostos tensos dos adultos. O instinto infantil, sempre mais sensível que a razão, lhe dizia que algo estava muito errado. Lúcia está triste? Perguntou, aproximando-se e tocando a mão de sua cuidadora. Lúcia olhou para a mãozinha em sua palma e sentiu o coração se apertar de dor.
Como explicar a uma criança de 6 anos que o mundo dos adultos é cheio de complicações que ela não consegue entender? Não, meu amor. Só estamos conversando sobre coisas importantes, disse, tentando controlar a voz. Victor observava a cena com uma expressão em que se misturavam arrependimento e determinação. Aproximou-se da filha e se ajoelhou ao lado dela. Clara, lembra quando eu disse que às vezes as pessoas precisam ir embora para voltar melhores? A menininha olhou para ele com inquietação, depois para Lúcia. Lúcia vai embora? Tio perguntou, e sua voz tremeu. Talvez, respondeu Victor sem olhar para Lúcia. Talvez ela tenha recebido uma proposta para ir à escola e virar enfermeira de verdade. Mas eu quero que ela fique, disse Clara, agarrando a mão de Lúcia. Lúcia é a minha guardiã, completou Lúcia baixinho. Eu sei, meu amor. Naquela noite, quando Clara finalmente adormeceu, após um choro longo, Lúcia e Victor sentaram na sala em um silêncio pesado. A carta da bolsa estava na mesa entre eles como uma bomba inativa. Por que o senhor fez isso sem me perguntar? Perguntou Lúcia por fim. Victor ficou em silêncio por um bom tempo, olhando para o fogo na lareira. Porque eu sabia que se perguntasse, você recusaria, respondeu com honestidade. E lhe ocorreu que eu poderia ter motivos para isso? Que motivos uma jovem inteligente pode ter para ficar no interior, cuidando de uma criança que não é dela? A pergunta soou como uma acusação, mas Lúcia ouviu mais que isso. Insegurança, como se Victor não tivesse certeza de sua própria resposta. Talvez porque essa criança se tornou importante para mim, disse baixinho. Talvez porque, pela primeira vez, desde a morte da minha irmã, sinto que faço algo que tem sentido. E talvez porque você foge da vida real, se escondendo aqui como em um refúgio. As palavras a feriram profundamente, porque em parte eram verdadeiras. Após a morte de Zilda, ela realmente fugira do mundo. Mas o que encontrara naquela cidadezinha, naquela casa, junto àquela menina, não era fuga. Era se reencontrar. O senhor acha que eu sei? Perguntou olhando nos olhos dele. Que não me pergunto isso toda noite. Mas eu sei uma coisa. Clara precisa de mim. E eu preciso dela. Você precisa de mais do que ser necessária, disse Victor baixinho. Como o senhor pode saber? Como pode saber do que eu preciso? Victor olhou para ela e em seus olhos havia algo que Lúcia não vira antes. Algo que a fez se sentir desconfortável. Porque eu vivi por anos, só porque era necessário para alguém. Para minha empresa, meus funcionários, minhas obrigações. E isso não basta. Nunca basta. Então o que basta? Perguntou, embora temesse a resposta. Victor se levantou e foi até a janela. À luz da lua, sua silhueta parecia solitária e cansada. Ser amado. Não pelo que fazemos, mas por quem somos. E o senhor é? Perguntou baixinho. Não sei, respondeu com sinceridade. Clara me ama, mas é o amor de filha pelo pai. É diferente. Lúcia sentiu algo mudar no ar entre eles. Como se as palavras dele abrissem uma porta atrás da qual algo se escondia. Algo que nenhum dos dois ousava pensar. E você? Perguntou sem se virar da janela. É amada? A pergunta pairou no ar como uma confissão. Lúcia sentia o coração bater mais rápido, mas também uma inquietação crescer. Não é sobre isso, disse por fim. É exatamente sobre isso. Ele se virou para ela. É sobre isso mesmo. E por isso você precisa ir embora. Não entendo, porque senão você ficará aqui para sempre, comigo, com Clara, nesta casa cheia de lembranças de uma mulher que amei e perdi. E isso não seria justo com você. Lúcia olhou para ele com um entendimento crescente. Não era um plano para se livrar dela. Era uma tentativa de salvá-la de uma complicação que ambos começavam a sentir. E se eu não quiser ser salva? Perguntou baixinho. Isso significa que você tem mais coragem que eu, respondeu. Mas também mais a perder. Naquela noite, Lúcia demorou a dormir. Deitada na cama, pensava na oferta dos estudos em Clara, em Victor e em si mesma.
Tudo se complicava de um jeito que ela não previra. E em algum lugar no fim do corredor, Clara chorava baixinho no travesseiro, sem entender por que os adultos não conseguiam ficar onde eram felizes. Os dias seguintes na fazenda foram como uma dança no gelo fino. Lúcia e Victor se evitavam, comunicando-se só por meio de Clara ou comentários muito formais sobre assuntos do dia a dia. A carta da bolsa ainda estava na mesa da cozinha, lembrando a todos da decisão que precisava ser tomada. Clara, sentindo a tensão entre os adultos, ficara inquieta e silenciosa. Sua voz, recém-recuperada, parecia recuar de novo. As palavras rareavam e nos olhos surgia o mesmo medo que Lúcia lembrava dos primeiros dias. "Lúcia está branca com Clara?" perguntou a menininha no terceiro dia, enquanto Lúcia a ajudava a se vestir. "Claro que não, meu amor", respondeu Lúcia, ajoelhando-se diante dela. "Por que pensa isso? Porque você não ri mais como antes. E o papai também não." Lúcia sentiu o coração apertar. A criança pagava o preço pelas turbulências emocionais dos adultos. "Isso não tem nada a ver com você", disse com firmeza. "Às vezes os adultos têm coisas difíceis para pensar, mas isso não significa que param de amar as crianças. Mas se você for embora, significa que não ama Clara." A pergunta era tão direta e dolorosa que Lúcia sentiu as lágrimas subirem aos olhos. "Não, meu amor. Significaria que, às vezes, para ajudar as pessoas que amamos, temos que fazer coisas difíceis para nós." Clara franziu a testa, tentando entender a lógica dos adultos. "Isso é bobo", decretou por fim, com toda a sinceridade infantil. "Você tem razão", concordou Lúcia com um sorriso amargo. "É mesmo bobo." Naquela tarde, enquanto Clara desenhava em seu quarto, Lúcia decidiu falar com Victor. Encontrou-o na biblioteca inclinado sobre documentos, mas era claro que não se concentrava neles. "Precisamos conversar", disse, fechando a porta atrás de si. Victor largou a caneta e olhou para ela com resignação. "Estou ouvindo." "Clara está sofrendo com a tensão entre nós. Ela está se fechando de novo." "Eu sei", disse baixinho. "Eu vejo. Então o senhor precisa decidir. Ou conversamos como adultos, ou eu realmente vou embora. Mas não vou deixar Clara pagar por nossas complicações." Victor se levantou e foi até a janela, como fazia sempre que se sentia encurralado. "Não consigo fazer isso", disse por fim. "Fazer o quê?" "Fingir que sua presença não me afeta. Que quando vejo você com Clara, não penso em coisas das quais não deveria pensar." Lúcia sentiu as bochechas corarem. "Que coisas?" Victor se virou para ela, e em seus olhos havia uma vulnerabilidade que não combinava com sua personalidade usualmente controlada. "Sobre como seria se você fosse a mãe verdadeira de Clara. Sobre como seria acordar de manhã sabendo que você ficaria. Sobre como, pela primeira vez desde a morte de Helena, me sinto vivo quando estou perto de alguém." As palavras pairaram entre eles como uma declaração de amor e um aviso ao mesmo tempo. Lúcia sentia o coração bater tão alto que temia que Victor ouvisse. "É rápido demais", disse baixinho. "É complicado demais." "Eu sei. Por isso você precisa ir embora. E se eu não quiser, isso significaria que estamos cometendo um erro, pelo qual Clara pode pagar." "Por quê?" "Porque ela pagaria." Victor se aproximou um passo. "Porque se não der certo entre nós, ela te perde." "E se der certo?" hesitou. "E se der certo, você teria que dividi-la comigo. E eu não sei se estou pronto para isso. Não sei se consigo amar vocês duas ao mesmo tempo sem me sentir traindo Helena." Lúcia olhou para ele com um entendimento súbito. Não era só sobre os sentimentos deles. Era sobre a culpa dele. Sua incapacidade de se perdoar por poder amar outra pessoa. "Helena se foi", disse baixinho, mas com firmeza. "E não volta. O senhor tem direito à felicidade." "Não sei se tenho", respondeu com sinceridade. Naquele momento, Clara entrou correndo na biblioteca chorando. "Lúcia!" "Papai!"
gritou entre lágrimas. Não consegui encontrar a fita da canção da mamãe. Lúcia e Victor trocaram olhares. A fita era a única lembrança de Helena que Clara conhecia e entendia. Calma, meu amor, disse Lúcia, ajoelhando ao lado da menininha. Vamos encontrar. E se ela se perdeu para sempre? Como a mamãe? A pergunta atingiu Victor como uma faca. Clara ligava pela primeira vez diretamente à perda da mãe, a possibilidade de perder outras coisas importantes. Não, Clara, disse, também se ajoelhando ao lado da filha. A fita não se perdeu. E a mamãe não se perdeu também. Ela está aqui, tocou o peito dela. E aqui, tocou o seu. E a Lúcia também vai ficar aqui? Perguntou, olhando para o pai com esperança. Victor olhou para Lúcia com o desespero. De alguém que precisa tomar uma decisão além de suas forças. Depende da Lúcia, disse por fim. Clara se virou para sua cuidadora. Com o mesmo olhar suplicante, você vai ficar? Lúcia olhava para a criança, depois para o homem que acabara de lhe declarar amor e ao mesmo tempo pedira que ela fosse embora. Em sua mente, razão e coração lutavam, futuro e presente, medo e esperança. Vamos primeiro achar a fita, disse por fim, adiando a decisão para depois. Mas todos os três sabiam que não se podia adiar para sempre. A busca pela fita durou até altas horas da noite. Revistaram a casa inteira, cada armário, cada canto, cada lugar onde poderia estar. Clara ficava cada vez mais desesperada e sua voz recém-recuperada começava a falhar de tanto chorar. Talvez alguém a roubou, sussurrou, sentada no chão da sala entre livros e caixas que tiraram de uma cômoda. Ninguém aqui rouba nada, acalmou Victor, embora parecesse exausto. Vamos encontrar com certeza. Lúcia estava à janela, observando como pai e filha trabalhavam juntos pela primeira vez em anos. Apesar da situação trágica, via nisso algo belo. O laço deles finalmente se construía. Talvez a fita esteja naquele quarto, disse de repente, no quarto da mamãe. Victor e Clara olharam para ela ao mesmo tempo. O quarto de Helena estava trancado desde sua morte. Victor nunca entrara. Não, disse Victor com firmeza. Não está lá. Como o senhor sabe? O senhor não pisa lá há 4 anos. Porque Victor hesitou olhando para a filha. Porque lá tudo está como ela deixou. Nada mudou. Clara olhou para o pai com determinação que surpreendeu a ambos. Eu quero ir lá, disse com firmeza. Quero ver o quarto da mamãe. Clara, não é boa ideia. Por quê? Porque eu vou ficar triste. Eu já estou triste. Porque vou chorar. Já estou chorando. Quero ver a mamãe. As palavras da menininha soaram tão maduras, tão razoáveis, que Victor, pela primeira vez, entendeu que sua filha não era mais uma criança pequena, que precisava ser protegida da tristeza. Era uma pessoinha com suas próprias necessidades e direito à memória. Tá bom, disse por fim, sua voz tremendo. Mas vamos juntos. Pegou a chave de uma gaveta secreta, uma chave pequena de prata que carregava há 4 anos, mas nunca usara. Suas mãos tremiam ao inseri-la na fechadura. O quarto era como uma cápsula do tempo. Tudo exatamente como Helena deixara 4 anos antes. As roupas ainda penduradas no armário, na penteadeira, os perfumes e joias dela. A cama arrumada com lençóis brancos de padrão floral. Clara entrou primeiro, olhando ao redor com a fascinação de uma criança que via pela primeira vez um lugar de que só ouvira falar. Sheira, a mamãe, disse baixinho, aproximando-se da penteadeira. Victor parou à porta como uma estátua e lágrimas escorriam por seu rosto. Lúcia pegou sua mão com delicadeza. Talvez valesse a pena ter feito isso antes, sussurrou. Eu tive medo, respondeu com sinceridade. Medo de que, se entrasse aqui, nunca mais saísse. Clara, enquanto isso, descobria tesouros. Na mesinha de cabeceira, achou um livro com marcador na metade. Helena nunca o terminara. Na cômoda, uma caixinha de joias e dentro, a fita, gritou Clara alegremente, tirando uma fitinha pequena, idêntica à que ouviram antes.
Mas quando olhou para o rótulo, sua alegria virou confusão. Aqui está outro nome, disse, mostrando a fita para Lúcia. No rótulo, escrito à mão, para Clara da mamãe. Todas as nossas canções. Não é a mesma fita, entendeu Lúcia. É outra. Victor se aproximou e pegou a fita. Seu rosto assumiu uma expressão de espanto absoluto. Helena gravou isso logo antes de... Sua voz falhou. Logo antes do acidente. Ela disse que preparava uma surpresa para Clara. Podemos ouvi-la? Perguntou a menininha timidamente. Victor olhou para o velho aparelho de som na cômoda. Não tinha certeza se ainda funcionava após tantos anos. Inseriu a fita e apertou o play. Após um momento de silêncio, veio a voz familiar de Helena dos alto-falantes, mas dessa vez falando, não cantando. Minha amada Clara. A voz era quente, cheia de amor. Gravei para você todas as nossas canções, para você ouvir quando crescer. Algumas em português, algumas em francês, algumas em inglês. Mas todas são sobre amor. Sobre o meu amor por você. Clara escutava com olhos bem abertos, como se conversasse com um espírito. Eu espero que quando ouvir isso, você já cante sozinha. Porque sei que você tem música dentro de si, minha estrelinha. E espero que o papai cante com você, porque ele também ama música. Só às vezes esquece. Victor cobriu o rosto com as mãos, chorando em silêncio. E ainda espero, continuou a voz de Helena, que haja alguém ao seu lado que te ame como eu te amo. Alguém que cante para você quando estiver triste e que se alegre com seus sucessos. Lúcia sentiu um mal-estar. Era como se Helena falasse diretamente com ela. E Victor, se você estiver ouvindo, a voz ficou ainda mais delicada. Não tenha medo de amar de novo. Não tenha medo de ser feliz. Não é traição, é continuação. O amor não acaba, só tem novos começos. A fita terminou em silêncio. Por um longo momento, ninguém falou. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. A mamãe falava a verdade, disse olhando para Lúcia. Você tem música no coração. E a Clara. Depois olhou para o pai. E você também tem música, papai. Só que escondeu. Victor se ajoelhou diante da filha e a abraçou com força. Você tem razão, sussurrou. Eu a escondi bem fundo, mas talvez seja a hora de tirá-la de lá. Clara o abraçou pelo pescoço e olhou para Lúcia por cima de seu ombro. E a Lúcia vai ficar? A pergunta pairou no ar do quarto cheio de lembranças, entre duas fitas, uma com a canção encontrada, outra com a mensagem de novos começos. Lúcia olhava para o pai e a filha, para o quarto que deixara de ser um mausoléu e se tornara lugar de cura. Não sei, respondeu com sinceridade. É muito complicado. Não, disse Clara com toda a simplicidade infantil. É fácil. Agradamos uns aos outros. Agradamos esta casa. Agradamos estar juntos. É fácil. Victor ergueu a cabeça e olhou para Lúcia através das lágrimas. Talvez Clara tenha razão, disse baixinho. Talvez sejamos nós que complicamos. Mas Lúcia sabia que, às vezes, a simplicidade infantil não basta para resolver os problemas dos adultos. Algumas feridas precisam de mais que amor para cicatrizar. Na manhã seguinte, a fazenda acordou em uma atmosfera estranha de calma após a tempestade. Victor se levantou cedo e, pela primeira vez em anos, preparou o café da manhã para toda a família. Clara desceu com as duas fitas na mão, seu tesouro de memórias e pontes musicais entre passado e futuro. Lúcia os encontrou na cozinha, cantando juntos, Clara Luz. Victor tentava se lembrar das palavras. Clara o corrigia com paciência, e a cena toda era tão natural e bela que, por um momento, Lúcia se sentiu uma intrusa na felicidade alheia. Bom dia, Lúcia, gritou Clara alegremente. O papai está cantando comigo. Eu ouço, respondeu Lúcia com um sorriso, mas seu coração estava cheio de dúvidas. Soa lindo. Victor olhou para ela com incerteza. A noite anterior, no quarto de Helena, mudara algo entre todos, mas ninguém sabia exatamente o que. Podíamos conversar? Perguntou com cautela. Depois do café? Lúcia assentiu, embora sentisse medo daquela conversa.
A carta da bolsa ainda estava na mesa, lembrando da decisão que ela precisava tomar. Após o café, Clara correu para o jardim colher as primeiras flores da primavera, deixando os adultos sozinhos. Sentaram na sala onde tudo começara, junto à lareira, onde Lúcia vira Victor pela primeira vez como homem, e não só como patrão. Pensei muito esta noite, começou Victor olhando para as mãos, sobre o que Helena disse na fita. Sobre novos começos. Lúcia escutava em silêncio, sentindo o coração bater mais rápido. Por 4 anos, pensei que o amor fosse algo finito, que com a morte de Helena, minha capacidade de amar morrera com ela. Mas ontem entendi que talvez o amor não seja um recurso limitado. O que o senhor quer dizer com isso? Que se pode amar quem se foi e ao mesmo tempo amar quem está. Que um não exclui o outro. Lúcia sentiu as lágrimas subirem aos olhos. É bonito, mas basta. Basta o senhor se permitir amar? E eu? E meus sonhos, planos, futuro? Victor ergueu a cabeça e olhou para ela com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Falava justamente disso. Do seu futuro. Levantou-se e foi até a escrivaninha, de onde tirou alguns documentos. É um contrato, disse, passando os papéis para ela. Proposta de parceria. Lúcia pegou os documentos com curiosidade e começou a ler. Quanto mais lia, mais seu espanto crescia. Uma proposta para criar um centro terapêutico para crianças com distúrbios de fala. Disse, sem acreditar no que via. Sim, aqui, na fazenda. E reformaríamos uma ala da casa, contrataríamos especialistas. Você seria a diretora médica, após concluir os estudos, claro. Mas isso custaria uma fortuna. Eu tenho uma fortuna, respondeu simplesmente. E pela primeira vez na vida, quero gastá-la em algo que faça sentido. Lúcia olhava os documentos, sentindo uma mistura de empolgação e inquietação. Por quê? Por que tudo isso? Victor sentou ao lado dela, mais perto que o usual. Porque quero que você fique, mas não como babá de Clara, não por pena ou dever. Quero que fique como parceira, na vida, no trabalho, em tudo. É demais de uma vez, sussurrou Lúcia. Sentimentos, trabalho, futuro, tudo misturado. Talvez, mas talvez a vida às vezes nos dê tudo de uma vez para não darmos tempo para desculpas e medos. Naquele momento, Clara entrou correndo na sala com um buquê de botões de ouro amarelos. Lúcia! Papai, olhem o que eu encontrei! Gritou alegremente, mas parou ao ver os rostos sérios deles. Do que estão falando? Victor e Lúcia trocaram olhares. Do futuro, respondeu Victor com sinceridade. Clara se aproximou de Lúcia e lhe deu os botões de ouro. É para você. Porque você gosta de cores amarelos. Lúcia pegou as flores, sentindo seu cheiro fresco e primaveril. Como sabe que gosto de amarelo? Por que você sempre escolhe lápis amarelo, roupas amarelas, tudo amarelo? E quando vê coisas amarelas, sorri de outro jeito. Lúcia ficou surpresa com a observação. De fato, o amarelo era sua cor favorita, cor do sol, da esperança, da alegria. Não se dera conta de que a criança notara. E sabe por que gosto de amarelo? Perguntou. Clara balançou a cabeça, porque amarelo é a cor dos novos começos. Amarelas são as primeiras flores da primavera. Amarelo é o sol após a chuva. Amarelo são os pintinhos que acabam de nascer. Clara escutava com atenção e depois olhou para o pai. Papai, que cor você gosta? Victor pensou por um momento. Acho que azul, cor do céu e do mar, em cor de espaço e liberdade. E eu gosto de todas as cores, anunciou Clara, mas mais gosto quando estão juntas, como um arco-íris. Lúcia olhou para a menininha com um insight súbito. Arco-íris, todas as cores juntas. Todas as partes da vida juntas. Talvez Clara tivesse razão mais uma vez em sua sabedoria infantil. Sabe de uma coisa, Clara? Disse devagar. Acho que eu também começo a gostar de arco-íris. Victor olhou para ela com esperança. Isso significa que quero ler esse contrato com atenção. E quero conversar sobre tudo. Sentimentos, trabalho, futuro.
mas separadamente cada coisa por vez. Mas você fica? Lúcia olhou para Clara, que a fitava com a confiança de uma criança que acredita que adultos podem consertar tudo. Depois, olhou para Victor, cujos olhos mostravam amor misturado a medo. Fico, disse baixinho, mas não porque não tenho para onde ir. Fico porque quero ver como será esse arco-íris quando todas as cores se unirem. Clara se jogou em seu pescoço com alegria. Eu sabia que você ia ficar. E Victor se aproximou e pela primeira vez abraçou as duas ao mesmo tempo. Sua filha e a mulher que amara, apesar de todas as dúvidas e do passado. Vamos aprender, sussurrou. Todos juntos vamos aprender a ser família. 2 semanas depois, a fazenda Almeida fervilhava de atividade. Lúcia decidira aceitar a oferta dos estudos, mas em formato híbrido, parte das aulas remotas, parte nos fins de semana em Belo Horizonte. Victor organizara um apartamento na cidade e cuidados para Clara durante suas ausências. É como um ensaio, disse Clara, enquanto Lúcia arrumava uma malinha para a primeira viagem de estudos. Como no teatro, ensaio antes do grande espetáculo. Que menina sábia, sorriu Lúcia. É mesmo como um ensaio. Vamos ver se conseguimos ser família mesmo quando estamos distantes às vezes. Clara assentiu com a seriedade de uma pequena adulta. E se o espetáculo não der certo, vai ter outro ensaio? Haverá quantos ensaios forem precisos, garantiu Victor, que escutava a conversa à porta do quarto. É assim no teatro e assim na vida. A primeira viagem de Lúcia foi difícil para todos. Clara ligava toda noite, contando sobre seu dia em um português ainda quebrado, mas cada vez mais fluente. Victor aprendia a ser pai em tempo integral. Cozinhava refeições, ajudava nas tarefas com a fonoaudióloga, lia historinhas antes de dormir. Saudade da Lúcia, confessou Clara no 3º dia, enquanto Victor tentava trançar seu cabelo em Marias Chiquinhas. Eu também, respondeu com sinceridade. Mas sabe de uma coisa? Saudade não é ruim. Significa que temos alguém importante em nossa vida. E você sentia saudade da mamãe? A pergunta era direta, como todas de Clara. Victor hesitou por um instante. Sim, por muito tempo. E às vezes ainda sinto. É bom ou ruim? É natural. Quando amamos alguém, sentimos saudade quando ele não está. Mas agora sinto saudade de outro jeito. Como? Victor pensou na resposta, entrelaçando seus cabelos. Antes, a saudade me fazia querer parar de sentir. Agora, me faz feliz por ter amado. Clara se virou para ele com olhos brilhantes. Isso significa que você ama bem. Acho que sim, sorriu Victor. Acho que estou aprendendo. Quando Lúcia voltou da primeira viagem, encontrou a casa transformada. Victor e Clara criaram seus rituais pequenos. Cozinhar juntos, passeios noturnos pelo jardim, cantar ao piano que Victor desempacotara após anos de silêncio. Faltou você, disse Clara, jogando-se nos braços de Lúcia. Mas nos viremos bem. Vejo isso, respondeu Lúcia, olhando para pai e filha com orgulho. Vocês se saíram maravilhosamente. À noite, com Clara dormindo, Lúcia e Victor sentaram no jardim, olhando as primeiras estrelas. Pensei em nós, disse Lúcia baixinho, sobre como tudo isso vai ser. E a que conclusão chegou? Que não podemos ter pressa. Que precisamos nos dar tempo para nos conhecer em novos papéis. Victor assentiu. Você tem razão. Eu mal aprendo a ser pai. Você volta à profissão. E nós dois mal descobrimos quem somos juntos. Mas ao mesmo tempo, continuou Lúcia, não podemos ter medo do que há entre nós, porque Clara sente. As crianças sempre sentem quando os adultos não são sinceros. E o que você sente quando está comigo? Perguntou Victor, pegando sua mão. Lúcia pensou na resposta. Paz. Pela primeira vez desde a morte da minha irmã, sinto que estou onde devo estar. E ao mesmo tempo, empolgação. Como se a vida tivesse infinitas possibilidades de novo. Para mim é parecido, confessou Victor.
Com você, sinto como se tivesse vivido em um mundo preto e branco e de repente descobrisse as cores. Sentaram mais perto, de forma natural, sem pressa ou desespero. E se... Começou Lúcia, mas hesitou. E se o quê? E se em 1 ano, 2 anos, descobrirmos que isso entre nós é mais que amizade? Que é amor? Victor olhou para ela sorrindo. Acho que já sabemos que é amor. A questão é, conseguiremos construí-lo com sabedoria? E se não conseguirmos? Então vamos aprender. Como Clara aprendeu a falar. Devagar, com paciência, com erros, mas com determinação. Naquele momento, ouviram uma voz baixa da janela no primeiro andar. Lúcia. Papai, onde estão? Clara estava à janela de seu quarto, de camisola branca, parecendo um anjinho pequeno. Aqui estamos, meu amor, chamou Lúcia, conversando no jardim. Posso descer? Não, Clara, respondeu Victor. É hora dos adultos. Mas você pode abrir a janela e ouvir música. Clara abriu a janela de par em par e eles ouviram quando ela colocou uma das fitas de Helena. A melodia delicada fluiu pela noite quieta, ligando passado e presente. É lindo, sussurrou Lúcia. Sim, concordou Victor. E é nosso. Ficaram assim até tarde, escutando a música que vinha da janela de Clara, planejando o futuro e se permitindo o que crescia entre eles, devagar. Com certeza, como flores primaveris, que precisam de tempo para desabrochar em toda a sua... Glória, amanhã falo com o arquiteto sobre a reforma da ala para o centro terapêutico, disse Victor. E eu começo a preparar o programa de atividades, respondeu Lúcia. E todos nós juntos vamos aprender a ser família. Havia nisso uma simplicidade que lembrava a sabedoria infantil de Clara. Às vezes, as coisas mais importantes da vida são realmente simples, basta ter coragem para aceitá-las. 6 meses depois, a Fazenda Almeida estava irreconhecível. A ala oeste fora reformada em um centro terapêutico moderno, com salas coloridas, consultório de fonoaudiologia e um pequeno palco para musicoterapia. Lúcia acabara de concluir os estudos e se preparava para defender sua monografia, cujo tema era Métodos Inovadores de Terapia para Crianças com Distúrbios de Fala, utilizando musicoterapia. Clara se tornara não só a primeira paciente do centro, mas sua embaixadora não oficial. Seus progressos eram espetaculares. Falava fluentemente agora, embora ainda escolhesse as palavras com uma seriedade infantil. Além disso, descobrira um talento musical e começava a aprender piano. Lúcia é a melhor terapeuta do mundo, anunciou orgulhosa em um evento local organizado pela prefeitura para a inauguração do centro. E meu papai canta agora mais lindo que todos os papais. Lúcia corava com os elogios, mas sentia uma satisfação profunda. O centro já recebera os primeiros pacientes mirins das fazendas vizinhas, e os resultados eram promissores. Você se pergunta às vezes se tudo isso não está acontecendo rápido demais? Perguntou Victor certa noite enquanto passeavam pelo jardim, observando Clara brincar com Laika, a cachorrinha que adotaram 1 mês antes. Pelo contrário, respondeu Lúcia. Às vezes penso que esperamos por isso a vida toda, sem saber. Clara correu até eles com o cachorro ao lado. Olhem, Laika já sabe, fica sentada no comando. De fato, o cachorrinho sentou ao comando da menininha, abanando o rabo. Que maravilha, meu amor, elogiou Lúcia. Você é uma ótima treinadora. E sabe o quê? Disse Clara animada. Acho que Laika também precisa de música. Que tal agoramos uma canção para ela? Victor e Lúcia trocaram olhares divertidos. Clara tinha a teoria de que música ajudava todo mundo. Pessoas, animais, até plantas. Talvez na próxima semana. Sugeriu Lúcia. Agora preciso me concentrar na defesa e eu preciso preparar os papéis para expandir o centro com outro prédio. Acrescentou Victor. Clara assentiu com seriedade. Todos trabalhamos para o nosso futuro. A observação infantil acertou em cheio o coração.
De fato, os três trabalhavam por um futuro em comum, cada um à sua maneira. 2 semanas depois, Lúcia defendia sua monografia em Belo Horizonte. Victor e Clara foram à defesa, ocupando lugares na primeira fila da sala de aula. Clara estava elegante em um vestidinho azul marinho e meias brancas, sentada quietinha, mas seus olhos brilhavam de orgulho. A defesa correu perfeitamente. A banca ficou impressionada, não só com as bases teóricas do trabalho, mas com os resultados práticos no centro. O professor Oliveira, presidente da banca, parabenizou Lúcia pela abordagem inovadora à terapia. Raramente vemos um trabalho que une bases científicas sólidas a uma paixão verdadeira e aplicação prática, disse. É um exemplo perfeito de como deve ser a terapia moderna. Quando Lúcia recebeu o diploma com distinção, Clara pulou do lugar e começou a aplaudir, gritando: "É a minha Lúcia! É a minha professora!" A sala toda riu, e Lúcia sentiu as lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. À noite, celebraram em um restaurante pequeno à beira do rio. Clara pediu sorvete em 3 sabores e Victor encomendou champanhe. Por Lúcia Santos, mestra, brindou. Pela melhor terapeuta que conheço e a pessoa mais importante em nossa vida. Pela nossa família, acrescentou Clara, erguendo o copo de suco. Por novos começos, disse Lúcia, olhando para os dois com amor. Quando voltaram para casa tarde da noite, Clara adormeceu no carro, aninhada em seu ursinho de pelúcia. Lúcia olhava para a criança dormindo e sentia o coração transbordar de gratidão. Você pensa às vezes em como seria nossa vida se não nos tivéssemos encontrado? Mãe perguntou a Victor baixinho. Prefiro não pensar, respondeu. Seria uma vida em tons de cinza. E agora? Agora é uma vida em cores de arco-íris, como Clara disse. Quando chegaram à fazenda, Victor carregou a filha dormindo para a cama e Lúcia a ajudou a se despir e vestir o pijama. Clara acordou por um instante e os abraçou aos dois. Amo vocês, sussurrou sonolenta. Amo nossa família, nós também te amamos, responderam juntos. Com Clara dormindo, Lúcia e Victor desceram. Dessa vez, não se sentaram nas pontas opostas da sala, como outrora, mas lado a lado no sofá. Amanhã começa um novo capítulo, disse Victor, pegando sua mão. Sim, concordou Lúcia, mas sinto que é só o começo da nossa história. Você tem razão, sorriu Victor, e tenho a intuição de que será uma história linda. Pela janela, as estrelas brilhavam, e na casa reinava um silêncio cheio de paz e esperança. A casa que outrora fora cheia de silêncio e tristeza, agora pulsava de vida, amor e música. Era uma transformação verdadeira, não só de Clara, mas de todos os moradores daquele lugar. 1 ano depois, em uma manhã ensolarada de setembro, a Fazenda Almeida se preparava para uma celebração especial. Clara teria hoje seu primeiro recital de verdade. Se apresentaria para o público na pequena sala de concerto do centro, cantando canções em 3 línguas que aprendera graças às fitas da mãe. Estou excitada e com medo ao mesmo tempo, confessou, parada diante do espelho em seu quarto, enquanto Lúcia a ajudava a se vestir. É normal, acalmou Lúcia, abotoando o vestido azul elegante. Todos os artistas sentem isso antes de um show. Ah, tio papai? Pergunte a ele mesmo. Victor entrava no quarto nesse momento, carregando um buquê pequeno de rosas brancas. É para a nossa estrela, disse solenemente, passando as flores para a filha. Papai, você também tem medo quando precisa falar para gente grande? Perguntou Clara sem rodeios. Victor sorriu. Muito medo. Mas sabe o que me ajuda? O quê? Penso que faço algo importante. E que as pessoas que amo estão comigo. Clara assentiu com seriedade. É um bom jeito. Vou pensar nisso. A sala de concerto lotou. Vieram moradores da cidadezinha. Pais das crianças do centro, autoridades locais, até o professor Oliveira de Belo Horizonte, que se interessara pelos métodos inovadores de terapia do centro.
Lúcia sentava na primeira fila ao lado de Victor, nervosamente brincando com o programa do concerto. Sua mão repousava na dele, naturalmente sem pensar, como acontece entre pessoas que já são um casal de verdade. Tudo vai dar certo, sussurrou Victor apertando sua mão. Eu sei, respondeu. Só, estou tão orgulhosa dela. De vocês dois. No palco, Clara surgiu de vestido azul com um buquê de rosas brancas na mão. Por um momento, ficou sob os refletores, olhando a plateia. Lúcia viu a menininha procurando seus olhos na multidão e, quando os encontrou, sorriu radiante. Bom dia a todos, disse Clara ao microfone. Meu nome é Clara Almeida. Por muito tempo, não consegui falar. E agora vou ensinar para vocês as canções que a mamãe me ensinou. A sala silenciou. Clara sentou ao pequeno piano e tocou as primeiras notas de Clara Luz. Sua voz, agora forte e segura, encheu o espaço. Clara Luz, minha estrelinha, seus olhos como dois sóis brilhantes. Lúcia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era a mesma canção que ouvira pela primeira vez na fita, mas agora soava diferente, mais plena, mais confiante, mais viva. Clara cantou as próximas canções. Uma ninar brasileira, uma balada francesa, uma canção de amizade em inglês. Cada uma contava uma história diferente, mas todas unidas pelo amor. Amor de mãe pela filha, amor pela vida, amor por um mundo cheio de sons e cores. Durante a última canção, algo inesperado aconteceu. Clara parou de cantar no meio da estrofe e olhou para a plateia. Essa canção conta sobre família, disse. Mas a minha família agora é outra que quando a mamãe a escreveu. Agora tenho o papai, que aprendeu a cantar, e a Lúcia, que é a minha guardiã e a minha segunda mamãe. Lúcia sentiu o coração parar. Clara nunca a chamara de mãe antes, por isso quero cantar essa canção com eles. Lúcia e papai podem vir? A sala começou a aplaudir, incentivando-os a subir ao palco. Victor e Lúcia trocaram olhares, entre surpresa e emoção. Vamos? Perguntou Victor. Vamos, respondeu Lúcia. Juntos subiram ao palco, onde Clara os esperava com um sorriso de felicidade. Pararam ao lado dela, Victor de um lado, Lúcia do outro, e cantaram a canção da família. Suas vozes se misturavam e se complementavam. O baixo profundo de Victor, o soprano delicado de Lúcia e a voz cristalina de Clara. Não era uma execução perfeita, mas era verdadeira, cheia de amor e emoções autênticas. Quando a canção acabou, a sala explodiu em aplausos. As pessoas se levantavam, algumas choravam, todos batiam palmas. Mas para Clara, Victor e Lúcia, naquele momento existiam só os três, a família que criaram, apesar de todos os obstáculos. Obrigada, sussurrou Clara, abraçando os dois ao mesmo tempo. Somos nós que agradecemos, respondeu Victor. Por você nos ensinar o que é o amor verdadeiro, por você nos mostrar que milagres realmente acontecem, acrescentou Lúcia. Após o concerto, com os convidados indo embora, os três ficaram sozinhos na sala. Clara sentava ao piano, tocando melodias familiares baixinho. E Victor e Lúcia paravam ao lado, observando-a com ternura. Sabe, disse Victor baixinho para Lúcia, acho que Helena ficaria orgulhosa. Eu sei que ficaria, respondeu Lúcia, porque Clara tem o melhor de vocês dois, sua força e a música dela, e sua sabedoria, acrescentou Victor. Foi você que a ensinou a amar sem medo. Clara parou de tocar e se virou para eles. Podemos ir para caça. Quero ouvir todas as fitas da mamãe com vocês. Claro, responderam juntos. Quando voltavam para a fazenda sob o céu estrelado, cada um pensava em sua jornada até ali. Lúcia em Zilda e como sua morte a levara até Clara. Victor em Helena e como o amor dela o ensinara a amar de novo. Clara em como o silêncio e o som podem ser igualmente belos quando cheios de amor. A casa os recebeu com luz quente. Nas janelas do centro terapêutico, luzinhas brilhavam.
Amanhã viriam mais crianças, precisando de ajuda para encontrar sua voz. E no prédio principal, nos quartos cheios de lembranças e novos começos, 3 pessoas que se tornaram família escutariam música e planejariam o futuro. Era uma história de perda e reencontro, de silêncio e voz, de medo e coragem. Mas, acima de tudo, era uma história de amor. Aquele que cura feridas, constrói pontes e faz milagres com as coisas mais simples. Paciência, compreensão e fé de que todos merecem ser amados e ouvidos. Espero de coração que essa história de hoje tenha gostado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo.